Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 25, verso 28. Para quem está anotando aí a série, ou quer anotar o dia de hoje, o pecado intocável de hoje é descontrole. Provérbios 25, 28. Quem achou, diz a? Diz achei. Pode dizer amém também, mas achei mais fácil, né? Achou? Galera, deixa sua Bíblia, abre sua Bíblia em Provérbios e mais à frente nós vamos trabalhar um pedacinho de Juízes, do livro de Juízes. Então você deixa ela aberta aí em Provérbios 25 e depois a gente vai para Juízes 13. Mas nesse momento, Provérbios 25, 28, o texto diz assim: como a cidade com seus muros derrubados. Vamos ler o texto bíblico? Vamos ler o texto bíblico? Como a cidade com seus muros derrubados. Isso é uma metáfora. Assim é quem não sabe dominar-se. Você entendeu a metáfora? Isso é uma linguagem figurada. Essa semana, minha filha, a de 4 anos, Sarinha, ela estava ouvindo uma música, aquela música, faz arder teu fogo. Tem? Aí ela falou assim, papai, o que ardeu fogo no meu coração? Aí eu disse, como eu vou explicar isso para 4 anos? Eu disse, filha, existe a linguagem figurada e existe a linguagem literal. Vou lhe explicar. A linguagem figurada é quando a pessoa está dizendo uma coisa, mas não é aquilo que ela quer dizer, é só uma forma de falar. Então, essa é um exemplo de linguagem figurada, ardeu fogo no coração. Não arde mesmo, mas ela, como se ela estivesse dizendo que queria amar Jesus, que queria sentir aquilo de verdade, profundo no coração dela. E a linguagem literal é quando a gente diz o que a gente quer dizer de maneira direta. Por exemplo, se papai disser, estou morrendo de fome, é figurado ou literal? É figurado, né, papai? Que você não vai virar uma estrelinha. Aí ela aprendeu essa semana. Então, se ela aprendeu, você também consegue entender. Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vamos orar, galera? Pedir para Deus falar com a gente nessa noite? Fecha os teus olhos no teu lugar. Pede para Deus te desafiar, te provocar. Senhor Deus e Pai amado, estamos aqui, Deus, mais um momento da nossa semana, mas pedindo ao Senhor que não seja só mais um momento. Vivemos tantos momentos legais, tantos momentos relevantes, mas também tantos momentos que a gente poderia apagar da nossa vida nessa semana. Esse é um momento que nós queremos lembrar por muito tempo. Então, por favor, Deus, eu te peço, nos ajuda a focar, a lembrar, nos ajuda, Deus, a prestar atenção e a sermos provocados pela Tua palavra. Tira do nosso meio toda a incredulidade, Deus, todo o ceticismo, todo o preconceito, todo o cansaço, e que a gente possa, Deus, receber a Tua palavra nessa noite com mansidão, acolher em nosso coração e ter a nossa vida transformada nessa noite. Eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor mandou aqui, estou muito feliz por ver cada um deles, mas peço, fala com eles e comigo, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar essa noite desafiando você a anotar a mensagem, tá? Se você tem caderninho, papel, caneta, faz o seu esboço da mensagem, isso te ajuda a não ficar olhando o celular. Se você não tem, mas tem um celular, desliga a internet, abre uma notinha e digita lá, na moral. Ajuda você a não conversar, a não atrapalhar o seu colega, a não perder a mensagem e a também não me atrapalhar. Já que sempre que você conversa aí, eu também perco um pouco aqui, né, porque chama atenção o movimento, tudo isso. Então a gente fica lutando para focar. Galera, havia uma cidade protegida por um guerreiro chamado Drago. Guerreiro muito forte, muito poderoso, muito corajoso. Esse Drago, esse guerreiro, ele era admirado por todos, mas ele tinha um problema. Qual era o problema de Drago? Um forte e corajoso guerreiro. A sua raiva era tão intensa que quando ele era provocado, ele perdia completamente o controle de tudo. Um dia, um ladrão ousado desafiou o Drago em público, insultando ele e fugindo. Então esse ladrão insultou o Drago, cometeu arruaças ali na cidade e fugiu. Drago, muito enfurecido, tomado de uma ira muito grande, saiu em perseguição daquele ladrão. A raiva de Drago era tão grande que ele nem via por onde passava. Ele simplesmente perseguia o cara, olhando no cara, movido de uma ira, de um ódio, ele não olhava por onde passava. Correndo pelas ruas, com a espada na mão, ele destruía tudo ao redor dele. Passava, derrubava as barracas, passava bagunçando as portas das casas,
atravessando o que tivesse de parede, né, que não fosse de alvenaria, mas passando por dentro, porque ele só estava focando no cara. E enquanto ele passava, deixava aquele rastro de destruição. E ele só parou quando ele capturou o ladrão e levou o ladrão de volta à cidade. Ele fez uma boa ação, sim ou não? Sim, pegou o ladrão, levou de volta a julgamento. Mas quando ele chegou, ele viu o rosto das pessoas muito aterrorizados. Os moradores olhando para Drago com um misto de medo e decepção. Olhavam em choque para o rastro de destruição que Drago havia deixado nesse caminho de perseguição. As crianças choravam porque olhavam suas casas danificadas. Os mercadores se desesperavam ao ver suas bancas e mesas e barracas de venda destruídas. Drago, em sua fúria cega, tinha devastado a cidade mesma que ele tinha jurado proteger. Um dia ele disse: eu defenderei essa cidade, juro protegê-la. Naquele momento, um velho sábio se aproximou de Drago e disse: filho, você é forte o bastante para derrotar qualquer inimigo, mas é escravo da sua própria raiva. No fim, você não destruiu o ladrão, você destruiu a si mesmo e você destruiu a tudo que você ama. Drago olhou ao redor e pela primeira vez ele entendeu que a maior batalha não era contra o seu inimigo, mas a principal batalha que ele precisava travar e vencer era contra a sua própria falta de controle, porque ele tinha destruído o que mais amava sem perceber. Vocês conhecem algum super-herói semelhante a Drago? Hulk. Que, inclusive, quem é fã da Marvel percebe uma transformação do Hulk no universo Marvel, até que ele e o Bruce conseguem se fundir em uma pessoa só, né? E nós temos aqui, já no final da história dos filmes da Marvel, um Hulk mais controlado. Inclusive, ao mesmo tempo, conciliando as duas personalidades, o que era difícil para o Hulk. Porque ou ele era um cara inteligente e autocontrolado, ou ele era um cara forte, mas sem controle. Me lembra muito uma cena de Vingadores 1, que aí quando ele vai para a guerra, e um dos, não lembro se é o Thor, o Capitão América, diz assim: agora você está com raiva, coloca a sua raiva para fora e vai resolver o problema. Ele diz: aí é que está o segredo, eu estou sempre com raiva, né? Ele se transforma o Hulk e sai destruindo tudo. Geralmente o Hulk resolve o problema, mas destrói tudo à sua volta. Em um dos filmes da Marvel, Capitão América, Guerra Civil, os Vingadores se reúnem para resolver um problema, mas permitem que uma cidade seja parcialmente destruída, a cidade de Sokovia. E aí, eles são obrigados a assinarem um tratado de Sokovia, que só podem agir debaixo da autorização do governo. É onde o Homem de Ferro concorda em assinar e o Capitão América concorda em não. E aí, quem assistiu Guerra Civil percebe os dois times duelando o filme inteiro, porque enquanto eles queriam fazer algo bom, muitas vezes não controlavam o cenário à volta e destruíam tudo que estava ao seu redor. Galera, é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como damos pouca atenção ao pecado do descontrole. E como esse pecado nos deixa mais vulneráveis a outros pecados intocáveis. Perceba, o pecado de hoje, o pecado do descontrole, ele é muito perigoso. Porque ao passo que ele sozinho é perigoso, ele geralmente é porta para outros pecados. Na história de Drago, o descontrole abriu portas para irresponsabilidade, imaturidade, falta de sabedoria. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso próprio descontrole, porque geralmente este pecado abre margem e porta para outros pecados. Essa série, galera, ela tem base em um livro. Se você quiser ler esse livro é um dos livros que mais me edificou na minha vida. É um livro facílimo de ler, qualquer pessoa lê, ele não tem linguagem difícil, ele é gostoso até para fazer devocional. O título desse livro é o nome da série, Pecados Intocáveis, é um livro isso. Você acha aí na internet por 20, 30 reais esse livro, muito bom. Ele começa ali com 4, 5 capítulos iniciais falando sobre o pecado, e depois ele vai falar em cada capítulo sobre um pecado específico. Se você procurar aí, né, comprar na internet, chega baratinho, mas é muito edificante. No livro, o autor diz que nos tempos bíblicos, os muros das cidades eram sua principal defesa. A gente usou Provérbios 25, 28, que diz: como uma cidade sem muro, com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, galera, nos tempos bíblicos, as cidades eram fechadas por muros.
Era muito diferente das cidades hoje. Hoje a gente tem uma cidade muito perto da outra. A gente não sabe onde acaba João Pessoa e onde começa Cabedelo. Você sabia que o Manaíra Shopping, parte do Manaíra Shopping está no território de João Pessoa e parte do Manaíra Shopping está no território de Cabedelo? Vocês sabiam disso? Quem não sabia disso? Existem obras no Manaíra Shopping que a prefeitura de João Pessoa que autoriza. Existem obras que a prefeitura de Cabedelo que autoriza. Tamanho qual é o nome desse efeito na geografia, o pessoal do Enem? Conurbação. Ó mesmo, uma cidade invade a outra. Beleza. Mas galera, nos tempos bíblicos não era assim. Uma cidade é muito distante da outra. Então o que é que tem em volta das cidades? Só deserto. Qual era uma forma de proteger a cidade? De crianças desaparecidas, que saíssem correndo. Imagina uma criança que sai correndo e ir para o deserto. Uma fera que vem no deserto, um tigre, um leão, sei lá, uma hiena, um animal do deserto vem invadir a cidade. Caravanas de salteadores, o vulgo Mofi, do mundo antigo, né, vindo, passando pela cidade. E qual era uma forma de proteger a cidade de invasões e guerras? Muros. Então as cidades antigamente eram fortificadas. Essa era a realidade dos tempos bíblicos. Se esses muros tivessem rachados, galera, configurava um perigo muito grande para a cidade. Qual era o perigo? O exército inimigo teria uma facilidade maior de invadir aquela cidade e tomar. Uma cidade que tivesse com o seu muro comprometido era uma cidade vulnerável. Sem muro, a cidade ficava desprotegida, vulnerável ao inimigo. O texto que nós lemos de Provérbios, o provérbio que nós lemos, provérbio de sabedoria, diz que dessa maneira é uma pessoa sem autocontrole. O autocontrole ele é como um muro que protege o nosso coração de flechas inflamadas, também pecaminosas. E se esse muro do autocontrole está desprotegido, comprometido, nós ficamos entregues às nossas próprias paixões e vontades. Então, galera, o autocontrole protege o nosso coração de outros pecados. Percebe, a maioria das vezes que você foi convidado a fugir da direção de Deus, a fazer uma coisa errada, que não agrada a Deus, algo que você, inclusive, nem concordava inicialmente. Percebe que no meio da negociação, da tentação, do pecado, em algum momento você conseguiu se controlar, mas percebe que o caminho do pecado na sua vida começa quando você abre mão do controle e se permite ir como um bonde, um trem mesmo, sem freio. Tem uma música que eu gosto muito, de uma banda chamada Sou Natural, o nome da música é De Pé. E aí, o refrão diz assim: lembrei-me do momento em que me perdi, foi quando confiei somente em mim. Então, quando nós confiamos que nós podemos controlar em uma falsa segurança em nós mesmos, baseado na nossa força, e a gente acha que controla as situações à nossa volta, somos pegos desprevenidos pelas nossas paixões e vontades. E por termos um muro comprometido, um muro semi-destruído ou totalmente destruído, nos tornamos vulneráveis a outros pecados. Quer um exemplo na Bíblia gritante? Salomão. Não é figurado, é literal. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Corajoso o homem, né, não? Eu tenho 3 na minha casa. Eu estou ficando semi-louco. Salomão teve 1000, 300 concubinas, 700 esposas. Óbvio que Salomão não morava numa casa. Às vezes a gente não entende a Bíblia. Pensa que a Bíblia está mentindo, porque a gente pensa, como é que um cara mora com 1000 mulheres? Imagina, uma chega bom dia, outra abre a boca, bota a torrada, outra chega, bota a geleia, bota café, escova os dentes, a outra passa o fio dental. Não era assim, não. Era comum no mundo antigo fazer acordo político. Ó, foi o seguinte, eu não vou invadir tuas terras, tu não vai invadir a minha, tu vai me pagar imposto, eu não vou te pagar imposto. Vamos selar esse acordo com um casamento. Eu caso com a tua filha. Salomão volta para o país dele, a filha dele mora lá, e uma vez no ano Salomão vai lá visitar ela. Acontecia muito isso. Provavelmente ele tem muitas mulheres perto dele, no palácio ou na região em volta. Mas muitas estavam distantes. Mas o que acontece com Salomão, galera? Por não ter autocontrole, por ser um cara descontrolado em 2 áreas, porque esse pecado de Salomão me mostra descontrole em 2 áreas. O primeiro deles, fome de poder. Salomão não casou com a maioria dessas mulheres porque estava apaixonado, mas porque queria poder, relevância e influência. Por não se controlar em uma fome que tomou conta do seu coração, Salomão caiu.
Segundo, não só uma fome de poder, mas também por paixão. Porque, para ser correto, Salomão deveria ter uma esposa. Se ele teve 2 ou 3, já é motivo suficiente para ele ser um cara descontrolado com relação aos seus sentimentos. Acontece, galera, que como cada mulher dessa é de uma parte do mundo, cada mulher dessa trouxe um costume diferente à fé de Salomão, um Deus diferente para dentro da casa de Salomão, e Salomão terminou a vida longe de Deus. Se você for ler os escritos de Salomão, dizem que o primeiro escrito de Salomão, Salomão escreveu Provérbios, alguns Salmos, Eclesiastes e Cantares. Dizem que Salomão escreveu Provérbios no começo da vida, um livro cheio de sabedoria, né? Dizem que Salomão escreveu Cantares ali, pouco antes de Provérbios, no âmago da paixão, do desejo ardente, já que Cantares é basicamente a declaração de um marido por sua esposa. E que Salomão escreveu Eclesiastes no fim da vida, já triste, desiludido de tudo que estava vivendo, perguntando qual é o sentido da vida. Galera, Salomão pagou um alto preço, porque não controlou o seu coração. Tal como Salomão, galera, o pecado nos tornou descontrolados. Escute, você é muito ingênuo ou ingênua se não levar a sério a verdade que eu vou falar agora. Existe uma briga no nosso interior. Se um dia nos entregamos a Cristo, existe uma briga no nosso interior, no meu inclusive, no meu também. Qual? É uma luta da carne contra o Espírito. Veja Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Qual é a forma de controlar a carne? Viver pelo Espírito. Por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne, olha isso, a sua carne, o seu coração, se for igual ao meu, a Bíblia diz que todos pecaram, deseja o que é errado. Porque a gente nasceu assim depois de Gênesis 3. Deus não criou a gente assim, isso é um resultado do pecado no mundo. Gálatas diz que eles estão em conflito um com o outro, a carne contra o Espírito, de modo que a gente não faz o que deseja. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 19. Romanos, se você tiver Bíblia, é legal esse passear na Bíblia, ainda que o telão coloque, te ajuda a aprender onde estão os livros, te ajuda a focar, a concentrar. Olha o que Romanos 7, 18 e 19 diz, eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu vou ler na NVI que está melhor. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Paulo diz, eu tenho o desejo de fazer o que é bom. De onde vem esse desejo? Vem do Espírito. A gente não é uma nova criatura? O Espírito não fez da gente morada? A gente tem um desejo de fazer o que é bom. Mas na hora do vamos ver, é o que é bom que a gente quer fazer? Não. É o que é mal. Aí ele diz, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Também aos Romanos, no capítulo 8, Paulo disse nos versos 5 e 6, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vou ler só mais 2 referências. Mateus 26, 41. Diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Por fim, Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Galera, o pecado e a carne querem nos dominar, mas a gente tem que estar no controle. Então eu já vou começar dizendo, pare de desculpinha, de dizer no seu dia a dia, eu não queria fazer aquilo não, mas eu não consegui na hora, não aguentei, não resisti. É um negócio mais forte do que eu. Porque ou você é burro ou é desavisado. Ou é burro e hoje vai deixar de ser, porque sendo burro não sabe, aí eu já vou ensinar. Sendo, não quer saber, é desavisado, dá uma de doido. Escute, essa é a nossa vocação, depois do pecado, em Gênesis 3, a gente nasce no pecado. E mesmo o Espírito nos gerando novamente,
o nosso coração ainda é influenciado por esse pecado. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa errada, quer viver um estilo de vida distante de Deus, a gente quer só uma desculpa para isso. A gente espera alguma coisa acontecer para a gente se fazer de vítima e dizer que a culpa não foi nossa. Toda vez que você e eu caímos é porque a gente quer. É porque eu estou dizendo. Se a minha tendência é cair, eu preciso alimentar o oposto, que vai me fazer cair, que é o espírito, ao invés da carne. Então, galera, o pecado e a carne querem derrubar você. Você tem que ir para casa hoje sabendo disso. Ó, o meu pecado e a minha carne querem me derrubar. Mas eu quero estar no controle. Precisamos viver, galera, as experiências da vida, mesmo as boas, com autocontrole. Sabia que tem coisa boa que atrapalha a gente? Tem coisa que é muito boa, é muito legal, mas não dá para fazer o dia inteiro. Olha, criaram isso aqui para nos ajudar. Mas vamos ser sinceros, isso aqui hoje mais nos ajuda, mais nos atrapalha, ou você tem dúvida dessa resposta? Qual é o seu voto? Isso mais nos ajuda, mais nos atrapalha, ou você tem dúvida desse cálculo? Qual das três? Ou mais nos atrapalha, ou a gente tem dúvida, porque não ajuda no Uber, né, no Waze, num contato com uma pessoa, fazer um trabalho da escola, poxa, editar um vídeo, ouvir uma música, né? Coisas que nos ajudam. Mas, bicho, se a gente já tem dúvida dessa resposta, é um perigo. Porque geralmente, galera, é fácil descobrir onde é que está o nosso coração. É fácil descobrir o ídolo que governa o nosso coração. É só contar quantas horas do seu dia você dedica a essa coisa. Se o seu celular é iPhone, é fácil. Você vai lá em configurações, na engrenagemzinha, tem lá, tempo de uso. Vai revelar. Tem coisa que é muito boa, galera, mas precisa de autocontrole. Açúcar, que é um negócio melhor do que doce. Eu fui no casamento hoje e saí antes da hora. Rapaz, eu estava doido por um docinho, mas fica almocei, aí quando o cara almoça, parece que, né, fica um doce, alguma coisa dentro de você pede um doce. E eu nem sou fã de doce, mas ultimamente eu estou louco do doce. Até já ganhei um pezinho de volta por causa do doce, que eu não estou conseguindo, né, comer a quantidade menor que eu queria. E aí na hora de sair, a mesa de doce era mesmo na saída, né? Aí eu disse, já vou, viu, noiva? Ela, pastor, já vai? Eu disse, já vou. Infelizmente eu não posso ficar. Já vou. Aí ela, tá certo, pastor, Deus abençoe e tal. Aí eu fui lá no noivo. Ei, tô indo embora, viu? Não vou ficar não. Vai ficar não? Não, eu tenho que ir embora, que eu ainda vou pro culto dos adolescentes e tal. Beleza. Eu peguei, botei o Kindle na bolsa, né, botei o celular, guardei as coisas, aí eu fui lá na noiva. Olha, tô indo, viu? Doido que ela perguntasse, quer um docinho? Eu disse, eu quero. Tava doido por um doce. Aí na hora de ir embora, ninguém perguntou, eu disse, eu vou roubar um docinho desse aqui. Aí eu falei com a mulher, eu vou pegar só um docinho desse aqui, viu, moça? Ela falou, não, deixa eu fazer uma sacolinha para você. Eu disse, não precisa não, mulher. A mulher, tome doce na sacola. Está amarrado. Um lado meu dizia está amarrado e o outro dizia glória a Deus. Né? Mas é bom, um docinho assim, com um cafezinho sem açúcar. Cafezinho amargo com docinho, é top. Mas mesmo doce, galera, que sendo bom, nos dá uma sensação de prazer, sim ou não? Mas não pode comer o dia todo. Na verdade, galera, quase nada a gente pode fazer o dia todo. Atividade física é boa, mas a gente não pode fazer o dia todo. Então, eu estou num foco aqui para atingir o objetivo que eu quero, mas tem um planejamento. Eu não posso treinar todos os dias, porque senão o corpo não aguenta. Estudar é legal, mas tem que ter um limite também. Eu tenho que equilibrar com descanso. Então, muita coisa boa na nossa vida precisa de controle e a gente não coloca, essa coisa nos atrasa. Sabia disso? Então, nós precisamos fugir da idolatria e do governo do nosso coração por um falso Deus. Sabe por quê, galera? Qualquer falso Deus que toma conta da nossa mente, do nosso coração, nos governará de maneira ruim. Se não formos conduzidos, em primeiro lugar, por Deus, qualquer falso Deus que tomar conta do nosso coração nos levará para o buraco. Veja que engraçado. O livro de Provérbios, Salomão deu 2 dicas com relação ao nosso contato com o doce, com o docinho, o brigadeiro da festa. Na época de Salomão, os doces eram diferentes da época de hoje, mas ele usa o mel. Veja que curioso. Em Provérbios 24:13, diz assim, coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Então, uma sensação de prazer que o mel dá. Olha o capítulo seguinte, Provérbios 25, verso 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. É esquizofrênico o autor aí do livro dos Provérbios. É para comer mel ou não é para não comer mel, meu amigo? Não, coma mel que é legal.
mas eu não posso viver só comendo mel. Então, galera, Deus deseja que a gente tenha autocontrole. Escuta essa frase que eu vou dizer agora. Olha para mim. É geralmente a falta de controle que abre a porta no seu coração para os seus pecados recentes. Não precisa me falar não, mas lembra aí. Lembra dos seus últimos 3 pecados. Aqui eu falo de tipos. Vai concordar comigo ou não, que você caiu neles por falta de controle. Percebe que o descontrole, geralmente, antes do descontrole, antes do descontrole só tem um passo antes, que é a insatisfação. A insatisfação que vai nos levar à dúvida, se devo controlar ou descontrolar. Mas o descontrole sempre está antes das nossas quedas. Galera, o autocontrole é parte do fruto do Espírito na gente. Então, se o descontrole está na lista dos pecados que vão caracterizar o fim dos tempos, o autocontrole é o resultado do fruto do Espírito em nós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 3, quando está falando dos sentimentos maldosos que as pessoas vão sentir no fim dos tempos, lá diz, eles serão sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem controle. Galera, falta de controle é a marca de uma pessoa que não conhece a Deus. Então, escute, não adianta você tentar enganar o seu líder de célula, ao seu pai ou sua mãe que é crente, ao seu pastor aqui na igreja. Porque você não engana Deus. Busca Deus no dia a dia, está aqui no ministério, está aqui na célula, mas na escola não controla a língua. Na escola não controla o sim e o não diante de convites que não deveria aceitar. Não controla o desejo de querer agir de uma maneira incoerente com a fé que crê, como um ímpio. Não adianta. Então, autocontrole significa domínio, governo cauteloso sobre nossos desejos, sobre nossos anseios, sobre nossos impulsos, sobre nossas emoções, sobre nossas paixões. Galera, autocontrole tem a ver com dizer não na hora certa. E às vezes a gente se fazendo de coitadinho, se coloca numa situação para justificar o nosso pecado, dizendo que é muito difícil para a gente ser crente. Bicho, é muito difícil. As escolas, assim, é difícil nas escolas, mas na minha é mais. Sabe essa pessoa que tudo para ela é maior, é mais difícil? Ah, porque ser difícil, assim, na relação com os pais é difícil, mas na minha casa é mais. Ah, porque luta no namoro, assim, com santidade, todo mundo passa, mas para mim é mais difícil. Porque olha as oportunidades que eu tenho. A pessoa sempre justifica o pecado dela. Safadezinha. Falta de honestidade diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a dizer não na hora certa. E escute, galera, isso não é humano. Isso não é humano. Você não vai acordar amanhã com um caráter transformado do nada, porque você tomou ômega 3, porque você toma whey, ou porque você toma creatina todos os dias. Isso gerou dentro de você um desejo de dizer não. Claro que não, meu irmão. Isso é um trabalho do Espírito. Quem nos ajuda a controlar o impulso do nosso pecado é o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a dizer não na hora certa. Essa é a marca de homens e mulheres de Deus. Ter controle nas vontades e atitudes legítimas. Aprender a ter moderação. Assim como restrição absoluta naquilo que é errado. Tem coisa que a gente precisa só moderar. O celular é uma delas. A gente precisa moderar o uso. Às vezes eu estou brincando com minha filha olhando para o celular. Eu digo, poxa, está vacilando. Ao invés de estar olhando para ela, eu estou olhando para uma tela. Ela percebe isso. Ela vai lembrar disso. Precisa ter moderação. Mas tem coisa que não é moderação, não. Eu tenho que dizer não, porque é errado. Porque eu não devo estar ali, eu não devo entrar ali, eu não devo estar naquela conversa, eu não devo estar naquele grupo. Escute, tem grupos de WhatsApp que você precisa sair. Tem conversas que você precisa ter nojo delas e não participar. Tem atitudes suas que você precisa parar hoje, porque não condiz com a sua identidade nova em Cristo. Assim como tem outras coisas que você precisa diminuir. Porque não necessariamente é pecado, mas o excesso delas passa a ser. Em um texto referindo-se à corrida, lá em Hebreus, capítulo 12, diz assim, portanto, corramos com perseverança a corrida que está posta, olhando para Cristo,
livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha que interessante. O autor aos Hebreus usa a imagem da corrida para exemplificar a vida cristã. A vida cristã é uma corrida. A gente está correndo. E no meio da corrida, algumas coisas vão querer tirar o nosso foco. Parte delas é o pecado que nos prende, nos segura, não nos deixa correr. Você tem que soltar isso para correr. Mas parte também não é pecado, mas é algo que te atrapalha a correr bem. E só quem vive a realidade desse esporte entende essa referência, como de fato, parar no meio do caminho para pegar água e beber água atrapalha o seu ritmo. Abrir um suplemento, um carbogel para tomar, tira o seu foco, te faz sair lá do que você está planejando fazer. Dar um chau para uma pessoa, nada disso é errado. São coisas até que ajudam, mas eu que preciso me controlar. Tito 2,2 diz, ensinem os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos. Tito 2,5 diz, ensine as mulheres a serem puras, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E os jovens, Tito 2,6, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Tito 2:11 e 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Então, galera, o que é que nos ajuda a viver de maneira equilibrada? É a graça de Deus que agiu na salvação e que habita em nós por ocasião da morada do Espírito Santo. A gente não tem habilidade para isso, a gente não consegue viver isso só. 1 Pedro 1,13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, equilibrados, tenham controle e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Galera, o autocontrole é o resultado do enchimento do Espírito em nós. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, verso 22. 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Você vai ver que não há esforço humano. Eu não passo num concurso, eu não malho numa academia, eu não recebo por herança, eu não compro com dinheiro, eu não consigo mediante uma habilidade ou um talento, eu não ganho que nem bola de ouro. Não. Eu recebo esse dom do Espírito que está em mim. Espírito esse que eu busco. Espírito esse que eu dou lugar para encontrar. Gálatas 5, 22 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, galera, não basta eu ter vontade de ser equilibrado. Eu queria tanto ser uma pessoa controlada. Vontade não é suficiente, não. Eu preciso da ação do Espírito na minha vida. De maneira que um descrente não conhece essa realidade. A primeira verdade é que um discípulo de Cristo não conhece o autocontrole verdadeiro, porque ele não é a habitação do Espírito. A segunda verdade é que mesmo um crente que alimenta a carne em lugar do Espírito também não vive esse autocontrole. Deixa eu perguntar, o que é que você coloca no seu coração e na sua mente durante todo o dia, durante toda a semana? O que é que você escuta? Essa semana o Espírito me acusou. Estava na moto, antes de sair, coloquei o fone de ouvido, baixo o capacete, e aí queria curtir uma vibe para ir para casa, estava ouvindo uma música, no meio do caminho o Espírito disse, você não deveria estar ouvindo essa música. Aquela música estava me adoecendo por dentro. Me levando a me achar vaidoso, poderoso, eu queria até andar mais rápido. A música tinha ideias com as quais eu não concordo. Você precisa tirar essa música. Agora tu imagina se eu escuto isso todo dia. Tu imagina se além de todo dia, toda hora, sem sabedoria, não só escuto, mas conversas que me levam para perto de Cristo. Coisas que eu leio, coisas que eu vejo. O que é que você procura no feed do seu Instagram? Quando você está no TikTok, o que é que você passa lá? Quais são os rios sugeridos a você? Escuta, galera, é verdade a frase que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tudo que a gente deposita ali naquela caixinha tem uma contração na nossa vida. Se eu quero aprender a ser uma pessoa autocontrolada pelo Espírito, eu preciso dar lugar para o Espírito. Eu preciso aprender a ser convencido pelo Espírito.
Eu preciso ter a minha mente exposta aos ensinos do Senhor, eu preciso ler a palavra. Galera, a gente é como o Hulk, é como o Drago, a gente é como um monstro incontrolável. É a leitura da palavra todo dia que passa a mão na nossa cabeça e diz, calma, calma, não precisa destruir tudo, vai ficar tudo bem. A palavra faz isso todo dia. De maneira que se tem um dia que eu não faço, eu perdi o recurso que me controlaria diante de uma ação a qual eu estou exposto ao pecado. Eu preciso orar pedindo a Deus graça, pedindo que Ele me conceda essa vontade para que eu exercite o autocontrole. Você precisa orar ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, me ajuda a ser autocontrolado. Eu quero caminhar para o fim da minha mensagem, mencionando 6 áreas que a gente tem extrema dificuldade de controlar. Obviamente, vou ser breve nelas, por causa do horário. A primeira delas é comida e bebida. Eu não estou aqui querendo dizer, necessariamente, que toda pessoa que está fora do padrão estético que a sociedade diz, com sobrepeso, necessariamente é uma pecadora nessa área. Porque há vários fatores que nos levam a chegar a essa condição. De saúde, de hormônio, de estresse, de sono desregulado. Assim como tem muito magrinho, bem magrinho, que come por uma família. O cara vai na célula, destrói o lanche, sozinho, parece o Tasmania, assim, solta ele. Sabe o Tasmania? Meu amigo, onde é que cabe isso aí? Então não tem a ver, galera, com quantidade, tá ligado? Não tem a ver com... Tem a ver com o meu limite, o meu controle. Eu tenho, no momento, lutado muito contra isso. No início desse ano, eu fiz uma dieta extremamente restritiva, perdi peso muito rápido, mas tipo, muito rápido. As pessoas perguntavam se eu estava doente. De tão rápido que eu perdi, porque eu fechei a boca para tudo, eu não negociei nada. Aí depois que eu cheguei no peso que eu queria, eu comecei a abrir algumas concessões. E eu tenho me visto nos últimos 2, 3 meses, comendo mais do que eu deveria. E eu tenho um vício. Eu luto contra esse vício. Eu não só como quando eu estou com fome, eu como quando eu sinto que o tanque baixou um pouquinho, aí eu completo. Completa aí, patrão. A chave assim, ó. Quer ganhar aqui assim como eu, não? Olha, os corajosos aí levantaram a mão. Precisa de autocontrole, velho. Precisa de autocontrole porque envolve a nossa saúde. Isso tem a ver com fé, galera. Tem a ver com fé. Porque, sabe por quê? Escuta uma coisa. Você condena uma pessoa que é viciada na fofoca, não condena? Você condena uma pessoa que é viciada na imoralidade sexual. Você não condena, mas você não se condena porque é um compulsivo alimentar. Não se condena. A gente precisa aprender a dominar o nosso desejo, porque o desejo que levou a pessoa a fofocar, o outro a ter uma relação sexual fora da vontade de Deus, que levou o outro a falar mal do outro, a agredir o outro, a irar-se contra ele, a comer, não precisando, é o mesmo desejo. É a mesma perda, é a mesma luta. Então a gente precisa aprender a controlar esse impulso. Segundo, nosso temperamento. Porque tem gente que se controla em várias áreas, mas ninguém pode ter uma conversa desafiadora com essa pessoa, que ela explode na hora. Também luto contra esse pecado. Na verdade, essa é uma das maiores lutas da minha vida. Ao passo que eu me iro rapidamente, eu perdoo na mesma hora. A gente não pode ser assim, galera. A Bíblia diz para a gente ser rápido para ouvir e tardio para falar. Mas dominados por ira, o que a gente faz? Estoura, explode, não se controla e fala coisas que não deveria. Quem aqui se arrepende por alguma coisa que não deveria ter dito e disse? Quem já fez isso? Poxa, a gente precisa de domínio do Espírito. Terceiro, dinheiro. Também luto com essa. Também luto com essa. Quando eu era mais novo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu já recebia dinheiro. Quando eu fiz 18, eu fui contratado. Eu recebi o primeiro salário, eu andei menos de 1 quilômetro, trabalhava no centro. Menos de 1 quilômetro, eu fui a pé lá para o shopping Terceirão e comprei um videogame. Eu me senti rico quando eu saí da empresa. E me senti pobre quando eu saí da loja. Ficou tudo ali. Eu sempre tive luta e restrição financeira. Então eu pensei, quando eu trabalhar, eu vou ser o salvador da minha vida. Eu nunca tive mesada na minha vida. No colégio eu não tinha grana para lanchar. Os meus amigos iam lanchar e diziam, não posso não, que eu jogo futsal, não posso comer coxinha não. Eu já comi em casa, minha dieta e tal, mas é porque eu não tinha dinheiro. Então, se eu saísse de casa com 10 reais eu gastava, se eu saísse com 100 eu gastava.
Então, hoje, Nanda e eu nos ajudamos. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp de contas, onde a gente não faz nada na casa que não seja combinado entre o casal. Não tem o que eu quero comprar e o que ela quer comprar na doida. Estou com vontade de trocar o celular. Estou com vontade de comprar essa roupa. Não, são projetos familiares que a gente pensa. A gente pode fazer isso agora? A gente pode dar esse passo? Porque se eu não me controlar, o meu coração toma Red Bull e cria asas. Quarta, imoralidade sexual. Eu não vou mandar levantar a mão nessa, não. Mas nós lutamos diariamente, desejando ter aquilo que a gente não tem. Deixa eu dizer a você, também luto com essa. Nossa, pastor, é sério? Claro, a gente pensa que um dia vai casar e não tem mais tentação sexual, né? Claro que não, Satanás só promete a gente aquilo que a gente não tem. Só isso. Então o cara pensa que vai casar, vai viver uma realidade sexual que não vai mais lutar contra esse pecado. Tudo mentira. Porque quando a gente está lá no casamento, a gente vai desejar o que não tem. E tem que proteger os olhos, tem que proteger o coração. Se fosse assim, homem e mulher casado, não caía. Por que eu estou dizendo isso para vocês, galera? Me expondo aqui para vocês, porque se você não resolver isso hoje, vai desaguar lá em cima. Eu não vivo grandes problemas com isso. Estou dizendo que eu sou tentado normalmente. Mas se você não resolve isso hoje, vai desaguar lá. Escute, olha o que eu vou dizer aqui. Eu já tratei casais que a mulher me disse na frente do marido, pastor, ele não consegue ter relação sexual comigo se não for assistindo pornografia na mesma hora. Você acha que isso nasceu onde? Onde é que começou essa prática? Diga para mim. Tem homem que não consegue, tem mulher, pessoa que não consegue ser estimulado sexualmente se não for mais virtual. O contato físico não é suficiente. Tem gente que paga por pornografia real, por pessoas que tirem roupa, que digam o que aquela pessoa quer ouvir e essa pessoa paga para sentir uma experiência que não tem com uma pessoa real. Sabe onde é que nasce isso? Na idade sextão. Eu tenho que controlar esse desejo. Penúltimo, a língua. Eu também luto com esse. A gente tem que controlar a língua, galera. Tanto ao falar do outro, quanto ao falar com o outro, coisas que não deveríamos. Se você adotasse o hábito de gravar o que fala o dia inteiro, ou escrever, ou se alguém ao final do dia dissesse, senta aqui para assistir tudo que você disse hoje, eu tenho certeza que a gente teria vergonha, eu desistiria de falar metade das coisas que a gente falou. Tem que controlar a língua, galera. Olha isso que eu vou falar. Rapidamente uma pessoa sabe do que você está cheio, pelo falar. Dependendo do seu falar, as pessoas descobrem o que governa o seu coração. E a gente tem que mudar, não é para que as pessoas descubram nossa hipocrisia, é para que elas sejam afetadas pela bênção que a gente é. E por fim, internet. Telefone, rede social. Ajuda, cara, é legal. A gente precisa controlar isso aqui. A internet parece terra sem lei. Lá a gente fala o que quer das pessoas, postamos o que queremos e quando não queremos, excluímos pessoas, postamos em ambientes que a gente acha que é privado. E preste atenção, a internet hoje é um dos maiores lugares onde todos nós aqui desagradamos ao Senhor. Como tem sido você diante do seu controle para com a comida, com a bebida, para com o seu temperamento e a ira, para com o dinheiro ou o desejo de ter, para com a imoralidade e sexualidade, para com a língua, para com a internet? Sansão foi um cara chamado por Deus. Eu ia pregar essa parte, mas pelo tempo eu não vou fazê-lo mais. Juízes 13 a 16 fala da vida de Sansão. Um cara altamente descontrolado, que deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele, porque não tinha controle sobre sexualidade, humildade, a relação com a liberdade, prazer e a fidelidade a Deus, e por fim, com as suas emoções. Sansão era o cara iracundo, explosivo, impulsivo, vaidoso, amante dos próprios desejos, e perdeu boa parte de sua vida deixando de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Poxa, talvez tenham pessoas aqui me ouvindo nessa noite que estão bem longe daquilo que Deus queria para elas. Vou fazer um paralelo final. Essa semana eu vi uma matéria. Quem entende pouco de futebol, vou contextualizar. Nosso jogador mais conhecido brasileiro, Neymar,
ficou machucado quase 1 ano sem jogar. Havia muita expectativa sobre a sua volta, ele voltou. Acho que foi 2º ou 3º jogo, ele se machucou novamente, vai ficar quase 3 meses sem jogar. Ficando sem jogar, ele veio para o Brasil. E o time dele é na Arábia. As pessoas começaram a dizer que, na verdade, Neymar houvera vindo ao Brasil para aproveitar o fim do ano, e aqui não sou eu para, sei lá, da intenção do coração dele. Só estou comentando esse fato que a internet tem falado. E as pessoas têm dito, que talento desperdiçado. 32 anos de idade. Um potencial enorme. Olha como tem sido o fim dessa carreira. De uma pessoa de quem esperávamos grandiosos títulos e grandiosas conquistas. Eu não estou aqui para julgar Neymar. Estou usando apenas a ilustração de um potencial gigante. Uma vida que tem vivido. Pergunta é, será que você e eu não temos vivido isso diante de Deus espiritualmente falando? Será que você, por causa da sua falta de controle, não tem deixado de honrar a Deus? Deixado de ser um craque, uma celebridade? Celebridade que, em sentido de relevância, de alcance, uma pessoa de extrema relevância, performance. Será que você e eu não estamos hoje emaranhados em coisas que são pecaminosas e coisas que não são, mas que nos impedem de viver a vontade de Deus? O que é que te impede de viver a vontade de Deus hoje, diante da qual você tem se tornado escravo? Eu queria fazer uma oração por você nesse momento. Eu queria que baixasse as luzes, eu queria fazer uma oração por pessoas corajosas aqui hoje. Não me interessa saber o quê, e nem você precisa dizer o quê. Mas eu queria fazer uma oração genuína com você encerrando o culto. Eu queria que todos fechassem os olhos. E eu queria que, se você sente que precisa deixar de ser controlado ou controlada por uma área da sua vida, você não deveria ser escravo dela, mas deve ser senhor dela. Independente de qual, eu não vou perguntar qual. Mas se você quer fazer essa oração genuína hoje, Senhor, eu quero ver um autocontrole resultante do enchimento do Espírito sobre mim. Eu queria convidar você, independente de qual seja essa área, se ela é das mais tocáveis ao nosso julgamento, se ela é das mais intocáveis, não me importa. Todos aqui somos pecadores. Se você quer fazer uma oração genuína hoje diante de Deus, Senhor, me ajuda a ser autocontrolado, autocontrolada e vencer o que hoje tem me vencido. Eu queria que no seu lugar você ficasse em pé, colocasse a mão no seu coração, eu quero orar junto com você. Está todo mundo de olho fechado. Eu queria que no seu lugar você ficasse em pé e é o seu momento com Deus. Eu queria que fizesse a sua oração com Deus. Eu não sei o que é, mas você sabe. Deus sabe. Senhor, hoje à noite eu quero não mais ser controlado pelos desejos pecaminosos do meu coração, mas controlado pelo Espírito Santo. Peça ao Pai hoje, Senhor, me enche do Teu Espírito, me domina, para que o Teu Espírito defina quem eu sou e não o meu pecado. Pai, em nome de Jesus, estou aqui diante de pessoas, Pai, que assim como eu, pecadoras, lutam contra o pecado, contra o domínio da carne, Deus, contra as coisas, as ervas daninhas querem tomar conta do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, limpa a mente e o coração de cada uma delas, a começar do meu. Pai, que se alguma coisa nos controle, que seja o Espírito Santo, como Paulo disse aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos dominar, que a gente seja o Seu servo, que nós sejamos escravos do Teu Espírito e não escravos das nossas vontades, que a gente viva uma vida alegre, relevante, feliz, que a gente não seja um potencial perdido diante do Senhor, mas que a gente seja testemunha no colégio, na faculdade, na nossa família, no nosso condomínio, por onde quer que a gente passe, as pessoas digam, ali está uma pessoa que controla o pecado, que governa suas vontades, por meio do agir do Espírito. É isso que nós queremos nessa noite e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a
graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito